E para entender como esse processo funciona na prática, nossa equipe esteve no campus 2 da PUC Campinas, onde estão as clínicas especializadas nesse tipo de tratamento, que contam com a ajuda de alunos da instituição. Acompanhe. Os movimentos são lentos, delicados e muitas vezes desconfortáveis, mas são eles os protagonistas dos processos de reabilitação. Através de pequenas atividades e estímulos como esses, as terapias têm como objetivo desenvolver algumas capacidades a pacientes que sofreram certos tipos de trauma ou que possuem alguma doença, sejam eles crianças ou adultos. A gente faz um comparativo que aquela criança pode dar, levando em consideração as habilidades, as limitações e aonde ela deveria estar. E aí esse seria o nosso objetivo, né? A hora que a gente vê que está com uma independência, levando em consideração o desenvolvimento infantil, essa criança tem alta do serviço. A gente faz uma triagem, identifica, né, as dificuldades, as limitações desse paciente e principalmente, né, a gente avalia o que essas dificuldades, essas limitações têm de repercussão no dia a dia dele. Esse serviço é oferecido de forma gratuita nas clínicas de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional da PUC Campinas. O trabalho é feito por profissionais em conjunto com alunos da universidade que realizam em média 5.000 procedimentos por mês. Nós abrangemos as áreas de ortopedia, reumatologia, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, saúde do idoso, né? Que vão abranger as áreas de neurologia, adulto e infantil, a área de respiratório e cardiologia também sempre adulto e infantil, sempre procurando fazer um atendimento também interdisciplinar, né? Fazendo uma correlação com as outras profissões que também são oferecidas aqui nesse campus. A gente leva uma bagagem, né, de tudo que a gente viu aqui. A gente vê bastante casos, são bastante pacientes, né? Eu tenho ela e mais 2 pacientes, então sim, a gente sempre vê bastante casos e a gente vai levar isso para frente para o resto da vida, né? Eu acho que é extremamente importante para um profissional, para ser bem qualificado, para ser capacitado, ter essa experiência em estágio, porque você vai ver a realidade do paciente e dentro dessa situação que tem um supervisor, tem o material da clínica, tem um monte de gente te ajudando por trás, né? Então é extremamente importante. Ao todo, são mais de 15 tipos de procedimentos ofertados, todos pelo Sistema Único de Saúde, e os resultados surpreendem quem passa por lá. Eu percebi a melhora das mãos, né? Que foi uma coisa assim que me incomodava muito, porque ele ficava com a mão muito fechada. E também o braço também já deu uma boa melhorada, a visão, a comunicação, até porque ele passa com alunos diferentes, né? E como em casa fica a maioria do tempo só eu e ele, então isso ajudou bastante. Agora eu estou mais melhor um pouco. Com a vista que eu estava, estou bem. Graças a Deus. É um trabalho delicado que exige tempo e dedicação, mas capaz de recompensar pelos pequenos detalhes. Para nós é uma alegria, né? Um reconhecimento do que aquilo que a gente faz está dando certo. Né? Ver um sorriso, ver uma pessoa que não conseguia escrever, voltar a escrever, ver uma pessoa que não conseguia mais fazer as suas atividades domésticas fazendo, ver uma criança conseguindo acompanhar as atividades na escola. Para nós é uma sensação de realização profissional pessoal também. Se a gente for pensar num paciente que sofreu um acidente, por exemplo, um trauma e está hospitalizado ou esteve hospitalizado, a gente precisa da fisio, a gente precisa da fono, a gente precisa da psicologia, pensando que eu preciso posicionar o paciente para que eu estimule que ele tenha autonomia na atividade do dia a dia dele. Para posicionar eu preciso da fisio. Né? Se ele vai comer, eu vou ajudar ele a segurar o talher e tudo mais, mas eu preciso da fono para ajudar ele a engolir. Aí eu preciso da psicologia muito, porque precisa trabalhar com a família.
Porque o paciente, a gente sempre fala assim que não adoece só a pessoa, adoece a família toda. E a gente precisa trabalhar com a família para que ela ajude e estimule aquela pessoa a enfrentar esse momento, né? Hoje, a equipe multiprofissional é uma realidade dentro do nosso hospital. A abordagem multi, que a gente chama, na verdade, ela engloba vários saberes, né? Então, para eu poder atender e tratar o meu paciente do ponto de vista físico, eu tenho que entender que ele de repente não está se alimentando adequadamente. Então aí entra a fono, ou eu tenho que entender que ele está muito desanimado, que ele não está, se é um paciente com uma doença crônica, né, que ele está muito desanimado, ele está internado há 3 meses, a gente às vezes tem paciente que fica 3 a 6 meses internado, então não está progredindo, eu preciso do psicólogo. Então assim, na verdade, cada um vai entrar com a sua função ali dentro de um todo, e aí é importante que eu tenha o conhecimento do meu colega para eu poder estar inserindo ou participando junto e com um objetivo maior de trazer qualidade de vida para esse paciente, né? Ver o paciente sorrindo porque ele comeu só uma banana ou sorrindo porque ele voltou a falar o nome do filho, ele voltou a trabalhar, né? Um paciente um professor, por exemplo, que tinha dificuldade para falar, que teve um AVC e ficou com dificuldade para falar, né? E ele voltou a trabalhar, ele voltar a dar aula, né? Ele voltar a se expressar de alguma forma, isso é sensacional, né? O resultado é sempre positivo, só que aí depende da expectativa, né, do paciente, da família e da situação. Então assim, sempre, por exemplo, para uma paciente que eu estou atendendo de 96 anos, que é cadeirante já e tem uma situação assim de, já tem um envelhecimento, então assim, para ela a fisioterapia é importante para manutenção, para ela não ter dor, para ela ter flexibilidade no tecido, para ela poder se posicionar melhor sentada. Isso para mim é sucesso. Então volta naquele conceito, bem-estar físico, psicológico e social. Se o paciente puder voltar e manter as atividades dele, sociais, familiares e de trabalho, quando for uma pessoa mais jovem, a gente já tem um sucesso, né? Mesmo que ele não esteja correndo, não esteja andando como poderia, isso já é um sucesso desde que ele já esteja desenvolvendo suas atividades. Mas na verdade a reabilitação, o objetivo da gente é sempre atingir o máximo de potência de recuperação para aquela situação.